Boa noite a todos. É com alegria e gratidão que nos reunimos aqui na Casa Espírita Luz de Jesus, nessa casa de oração, para refletirmos juntos sobre o tema Entre a Dor e a Esperança. Reflexões espíritas sobre o suicídio. Eu convido a todos, então, para a gente estar aqui presente nesse momento. Eu vou pedir que cada um se volte para dentro de si. Feche seus olhos, comece a controlar a sua respiração e vivencie o momento do aqui e do agora. Senhor da vida e da luz, aqui nos reunimos em Teu nome, buscando consolo e entendimento. Sabemos que muitos corações, em sua caminhada, enfrentam dores profundas, momentos de solidão e desesperança. Mas também sabemos, Senhor, que cada lágrima há uma semente de aprendizado, e em cada dor pode nascer a esperança. Que esta palestra seja um bálsamo para os que sofrem, um convite ao amor e à confiança em Ti. Ilumina nossas mentes para que compreendemos que a vida é sagrada, que cada existência é oportunidade de crescimento e que nenhum sofrimento é maior que o Teu amparo. Que possamos sentir a presença de Teus mensageiros de paz, sustentando aqueles que se encontram em aflição e fortalecendo-nos para sermos instrumentos de acolhimento e fraternidade. Senhor, abre nossos corações para que entre a dor e a esperança escolhemos sempre o caminho da fé, da coragem e do amor. Como nos ensinou Chico Xavier, a vida é sempre uma oportunidade de recomeço. Nenhum sofrimento é maior que a esperança que Deus nos oferece. Que assim seja. Que possamos nessa noite refletir sobre como transformar a dor em aprendizado e como fortalecer a esperança em nossos corações. Eu convido o nosso palestrante, Marcos Adão Krau, para dar início então à nossa palestra. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. O tema que a casa propõe hoje para estudo, que é sobre o suicídio, está havendo muitos suicídios. Não passa uma semana que a casa não recebe um pedido de oração, de ajuda para alguém que parte. Então, esse é o estudo da noite de hoje. Eu só quero parar aqui. Meus irmãos, o tema que vamos estudar hoje é muito delicado. E por isso nós contamos com as boas vibrações de todos. Porque aqui deve ter quem estava ou ainda está depressivo, ou pensou em se matar, ou ainda pensa nisso. Devem estar aqui desencarnados, irmãos do mundo espiritual, irmãos nossos, que num momento de fraqueza não conseguiram resistir a esse convite nefasto e saíram da vida física através do suicídio.
mas que já sabem que depois de tanto sofrimento que passaram, que Deus não desiste jamais de nenhum de seus filhos. A nossa intenção não é a de julgar quem quer que seja. É a reflexão para a valorização da vida. Mas nem todas as pessoas têm recursos emocionais, psicológicos e espirituais para enfrentar uma situação grave de crise, onde aparentemente não existe mais saída. O nosso irmão suicida vê na morte a possibilidade de solucionar o seu problema, de fazer passar a dor que o atormenta. Uma das mais funestas ilusões do ser humano é supor que a morte do corpo físico aniquila tudo. Ninguém morre. Só trocamos de roupa e de local. Esse é o primeiro erro de quem quer fugir da vida, pois a vida não cessa jamais. Em uma sala com 30 pessoas, possivelmente aqui a gente tem um pouco mais de 60, mas numa sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Um suicídio afeta em média de 5 a 6 pessoas. São os chamados sobreviventes. A cada 45 minutos, um brasileiro desencarna por suicídio. A cada 40 segundos, um suicídio é cometido em algum lugar do planeta. Então, chegou a hora da gente começar a refletir um pouco sobre isso. Mas vamos começar com um trechinho do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. No mundo espiritual existem os vales de suicidas, onde eles são atraídos magneticamente para aqueles locais, muitos, não todos. E chega o momento que eles podem ser socorridos. E esse é o momento quando eles se dão conta do que aconteceu. É quando eles começam a chamar por Deus. É quando eles não aguentam mais o sofrimento que eles têm. Aí eles são socorridos pela legião dos servos de Maria. E temos um caso lá no Hospital Espiritual de Maria de Nazaré, que Jerônimo, um suicida, ele queria porque queria visitar a família dele. E ele tanto pediu, tanto ele implorou, que deixaram ele ir. Então, 2 vigilantes mais o Jerônimo embarcaram em um veículo em direção à crosta, em direção à vida material. Atravessaram estradas sombrias, aldeias miseráveis, habitadas por bandoleiros e criminosos desencarnados, que ameaçaram atacar a viatura, mas recuaram tão logo perceberam a flâmula como o emblema da legião dos servos de Maria. Finalmente, então, o veículo parou à frente da casa dos Silveiras. Jerônimo é um Silveira, em Lisboa. Jerônimo sobe as escadas com o coração descompassado. Desde 15 de fevereiro de 1890, ele não via a família. Mas ele se lembrava desta data, porque foi a data que ele se suicidou. Ele atravessa a porta de entrada e chama por Margaridinha. Tal qual fazia todos os fins da tarde, ao chegar do trabalho, quando ainda pertencia ao mundo dos encarnados. Ninguém veio recebê-lo. Procurou por toda a casa, chamou aos berros cada membro da família. De repente, ele notou na folhinha fixada na parede que estava escrito 6 de novembro de 1903. 13 anos haviam se passado.
Reparou por fim que o mobiliário era diferente. Os habitantes da casa eram outros. Correu para a rua apavorado, quis perguntar o que houve, mas espíritos curiosos e sem ter nada para fazer que estavam por perto, entre chacotas e gargalhadas, disseram: pretendes então esclarecer o paradeiro da tua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? A gente já pode imaginar quem ele era quando encarnado. Pois saiba, Jerônimo, que teus credores tomaram a casa tua. Procure teu filho Albino, ele está na penitenciária de Lisboa. A tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira. Ela vende peixes e amor a quem pague mais, tendo Zulmira, tua esposa, como gigolô. Desesperado para encontrar a filha, segue em direção ao cais da Ribeira em Lisboa. Em meio à multidão, Jerônimo reconhece Zulmira, gesticulando e gritando com Margaridinha, que chorava. A discussão girava em torno da venda de peixes. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do dinheiro das vendas. Margaridinha, em pranto, lembra da infância feliz até os 7 anos. Recorda-se do pai e da falta que ele fazia, sem imaginar que ele estivesse tão perto. E então Jerônimo percebe a extensão do problema que provocara. De volta à colônia, foi transferido da enfermaria para o isolamento sob forte desequilíbrio por causa dos remorsos. Então, meus irmãos, a gente viu um exemplo do que acontece depois, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, de quem se tira a vida através do suicídio. Não é julgamento, é que a gente precisa pensar em fazer a nossa parte para mudar, nem que seja um pouco desse quadro. Porque a gente sabe o quanto sofre quem vai e o quanto sofre quem fica. Então precisamos conversar sobre isso. E nos parece que está aumentando o quadro dos suicidas. A gente tem nas obras básicas que fala sobre o suicídio no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e o Inferno, e também em mais 2 livros, no livro Memórias de um Suicida, que é considerado até hoje o maior tratado de mediunidade de todos os tempos, e no livro Mecanismo de Mediunidade. Então, na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: temos o direito de dispor da nossa vida? Ou seja, nós podemos tirar a nossa vida? E os imortais dizem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário, ou seja, aquele que quer, importa numa transgressão dessa lei. E o Emmanuel diz que o suicídio é o ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Mas o que muitas vezes motiva o suicídio? Vamos a algumas questões. O materialismo severo. Muitas vezes a gente não acredita em nada além da matéria. Que terminou aqui, terminou tudo. E quando a gente está com um problema com esse pensamento, então, já que vai terminar daqui uns dias, termina agora, que daí eu fujo dos meus problemas. A gente também, às vezes, provoca o suicídio para querer fugir dos sofrimentos. Todos nós temos sofrimentos.
Mas muitos dos nossos irmãos não têm força para sozinhos superá-los. Precisam de ajuda. Também solidão, depressão. Solidão e depressão é um caminho muito complexo, né? Que esses irmãos que estão nisso precisam de ajuda. Também dívidas financeiras provoca muitos suicídios. Enfermidades incuráveis, não aceitam uma enfermidade e acabam se suicidando. Violência, maus tratos, abusos de todos os tipos também pode provocar isso. Pobreza extrema, abandono familiar, perdas afetivas. É aquele pai já velhinho que é abandonado pelos filhos, ou é aquele pai que o filho desencarna e assim por diante. Muitas vezes, meus irmãos, sozinhos, nem todos conseguem superar. Por isso que precisamos de ajudar. Alcoolismo, drogas, né? Alcoolismo e drogas causam muitos suicídios, distúrbios mentais, desesperança. Eu não tenho mais esperança em nada, falta de fé, eu não acredito em nada. Obsessão de espíritos. Esse é um assunto muito sério, essa questão da obsessão, muito sério, que o Espiritismo trata tão bem, mas pode levar ao suicídio. Se a gente se deixa dominar por irmãos que não veem Deus há um bom tempo, eles nos induzem ao suicídio. Muitos não têm força para ir buscar ajuda e se sucumbem aos apelos dos irmãos do mundo espiritual. A gente pode classificar aquele suicídio como direto ou intencional e o indireto. O direto ou aquele intencional é aquele que se dá a partir de um ato consciente. Há um planejamento da morte. Às vezes com os mínimos detalhes. Com os mínimos detalhes. Esse é aquele intencional, o suicídio direto. E tem o indireto, de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física, espiritual e psíquica, né? A gente pode falar de alcoolismo, de drogas, de excesso de alimentação e assim por diante, né? Tudo isso vai fazer com que o nosso corpo não resista o tempo necessário. Muitas vezes tem uma programação de mais ou menos 80 anos de vida material e quando chega aos 70 já está se despedindo por conta dessa utilização. E é um suicídio indireto. Vamos ver algumas consequências do suicídio, né? Algumas coisas que acontecem depois, então, que a gente comete o suicídio, né? Uma delas, quando o irmão que se suicidou se perceber no mundo espiritual, ele vai ter a continuidade daquele sofrimento em maior nível. O desespero é gigante. Então esse é o primeiro, né? Ele se dá conta e que está no mundo espiritual e aí o sofrimento duplica, triplica. Ele normalmente, nem todos, mas normalmente, como regra, eles se localizam em regiões de sofrimento. Ou numa região umbralina propriamente dita, ou lá nos vales dos suicidas, que são locais que as pessoas são atraídos para lá, né? Os que se suicidam. Então, em regiões horríveis, mas necessários. É uma escola, é um recurso pedagógico necessário.
E um outro item, tormento, recordações, pesadelos, né? Aquele caso do livro Memórias de um Suicídio, o Camilo Castelo Branco, que era um romancista português, ele por muito tempo, a mente dele só produzia o momento do tiro que ele se deu. Então ele viveu por alguns anos da matéria lá, se recordando a cada milésimo de segundo daquele momento, né? São situações extremamente complicadas. O perispírito do nosso irmão que se suicida, ele é lesionado. Ele é lesionado. E às vezes, na próxima vida, esse perispírito vem com problemas por causa disso. E o Camilo Castelo Branco, ele teve um caso. Ele viveu até os 50 anos na região do Além, um rio que tem lá, Alentejo, em Portugal. E a partir dos 50 anos ele iria enxergar para dentro. Ele ficaria cego por conta então do tiro que ele se deu aqui na região. Para ajustar isso. Para acertar isso. Então, se toma veneno, a situação aqui nessa região fica toda destruída no perispírito também. Então, muitas vezes, volta na próxima existência com problemas para justamente ajustar isso. E o desperdício do tempo, né? Que é um tempo valioso para progresso, que a gente está aqui para se melhorar, para trabalhar o perdão, para amar quem não nos ama, para evoluir, para terminar com orgulho, com egoísmo, parar de julgar, etc, etc, etc. E a gente perdeu muito tempo através do suicídio. Vamos continuar com mais um item, né? Mas tem uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Vejam, meus irmãos, ele se enconra vivo. Ele queria se matar, ele se encontra vivo. E também ele criou mais problema para ele. Ele não resolveu os problemas pelos quais ele se tirou a vida, entre aspas, e criou muitos mais. Então há um desapontamento muito grande, um arrependimento muito forte daqueles irmãos que partem através do suicídio. Mas então, muitas perguntas acontecem. Quem se suicida vai para onde? A crença sobre o destino de quem comete suicídio varia muito entre religiões e filosofias. O Espiritismo, ele fala que ele vai para o mundo espiritual, naturalmente, né? Que ele passa por um período de sofrimento e confusão lá no plano espiritual, que os espíritos presos à dor, como aqueles que estão no vale dos suicidas, que não são todos que são atraídos para lá, mas depois de um tempo, o acolhimento e a evolução, com a gravidade, dependendo da culpabilidade, acontece o amparo. Sempre acontece o amparo. Os habitantes do Vale dos Suicidas, a gente pode ver ali, eles estão desfigurados mesmo, de verdade, pela intensidade dos sofrimentos. Alguns espíritos se desfiguram um pouco, não por causa do suicídio, porque não estão em regiões boas, porque sofrem, mas nunca aos pés de quem se suicida, né? Mas eles estão ali, eles são atraídos para ali, para esse vale, por uma questão de cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria a presença de tais infelizes junto aos encarnados. Por exemplo, familiares. É uma energia muito pesada, né? Então, muitas vezes, eles são atraídos para esse vale, esperar o tempo de serem acolhidos
então pela legião dos servos de Maria. Temos alguns atenuantes e agravantes. Vamos pensar assim. Na pergunta 944A, Kardec pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Ou seja, não é sempre um querer se suicidar? Aí os imortais respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então a gente já começa a trabalhar a questão da culpabilidade. Quanto maior a culpabilidade, mais sofrimento. Quanto menor a culpabilidade, menos sofrimento. Quanto maior a culpabilidade, mais tempo demora para o socorro. Quanto menor, o socorro vem logo, né? Depende da culpabilidade. Na pergunta 949, será desculpável o suicídio quando tenha por fim abstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família, né? Eles respondem: o que assim procede não faz bem. Ou seja, mesmo para tentar impedir uma vergonha, um sofrimento maior para a família, o que assim procede não faz bem, mesmo tentando ajudar. Mas como pensa o que faz, Deus lhe leva isso em contra. A culpabilidade, né? As intenções. Pois que é uma expiação que ele impõe a si mesmo, né? Então é ele que acaba impondo a si mesmo, mas tem os atenuantes. Tem os atenuantes. As penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Sempre. Sempre. Mas e o remédio do espiritismo? E o remédio espírita? Vamos seguir. O espiritismo nos mostra que a vida continua. Que o que morre é o corpo. Portanto, se algum de nós que estuda o espiritismo, que participa das palestras, está querendo se suicidar, ele vai refletir que ele não vai morrer, que ele não vai fugir dos problemas, né? Então o espiritismo mostra que a vida continua. O espiritismo fortalece a nossa fé em Deus e no futuro. Se estamos sofrendo nesta vida, vamos ter paciência, vamos buscar ajuda. Logo vem a desencarnação normal, uma outra vida. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar, ou vigiar e orar, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, impedidos de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Então, as chances de não se suicidar por quem estuda o bendito Espiritismo é muito grande. Meus irmãos, nós viemos a uma casa espírita normalmente buscando o hospital. Pois nos sentimos doentes. Não doentes do corpo, mas doentes da alma. Também chegamos numa casa espírita pela necessidade de esclarecimento sobre coisas que perturbam o nosso ser. Acontecimentos que não estamos compreendendo e muito menos aceitando. Passamos então pelo atendimento fraterno, trabalho mediúnico, entendimento sobre o mecanismo da vida, palestras, passes, amparo aos espíritos que nos acompanham. E temos então o acolhimento e tratamento no centro espírita. Começamos então aos poucos a melhorar.
Aí a gente já quer ajudar. Queremos trabalhar. Depois de um tempo, queremos ingressar na Universidade do Espírito, que são os grupos de estudo, onde então temos tantas possibilidades de conhecimento e esclarecimento sobre a vida, sobre a morte, sobre o mecanismo da vida, sobre tudo como funciona. O Espiritismo nos consola. E é assim, e é exatamente assim, que o candidato ao suicídio é ajudado desde que ele queira vir e seguir, né? Primeiro no hospital, depois na oficina trabalhando e depois na Universidade do Espírito. O Espiritismo é essencialmente consolador e é o consolador prometido por Jesus. Mas então, meus irmãos, depois desse ensaio, vamos pensar como que a gente pode ajudar. Como que a gente pode fazer parte de diminuir o índice dos suicídios, que só tem aumentado, né? Quando a gente perceber que alguém, um familiar ou amigo está em depressão profunda, ou então em ansiedade, muita ansiedade intensa, que ele tem, que esse nosso amigo, nosso irmão, nosso querido, nosso vizinho, tem uma sensação de inutilidade, ele se sente inútil, está depressivo, um monte de ansiedade, se culpa excessivamente de um monte de coisa, tem uma solidão emocional, embora viva numa família, mas vive em solidão. E a gente consegue identificar só olhando. Aí a gente ouve as pessoas dizerem assim: eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Ele queria dizer: eu não aguento mais viver assim. Não aguento mais viver assim. Frases como: vocês ficariam melhor sem mim. Ou: eu sou um peso para vocês. Ou: nada mais faz sentido para mim. Meus irmãos, nós não podemos ignorar isso. São sinais de quem se encaminha para o suicídio. E nós precisamos ajudar. O papel da família, dos amigos, da casa espírita é acolher, é ouvir, é orientar. Às vezes é só ouvir até sem dizer uma única palavra. E ajudar, encaminhar para o médico, para a casa espírita. Não julgar jamais, não minimizar a dor de quem está em sofrimento. Não dizer frases assim: isso é falta de fé. Ou deixa para lá, isso passa. Também você parou de ir na igreja, né? Essa pessoa, a gente diz assim: nossa, ela tem tudo. Ele tem filhos, esposa, pai e mãe, tem dinheiro, o que mais ele quer da vida? Tem amigos, né? E assim a gente vai se relacionando com esses irmãos que de repente partem, saem da vida através do suicídio. O Espiritismo ensina que o tratamento espiritual é fundamental, e é, mas ele não substitui o tratamento médico ou psicológico. Pelo contrário, eles se complementam. Ciência e espiritualidade trabalhando juntas. É necessário. Porque se o candidato ao suicídio, ele vai apenas em busca do remédio, ele não trata a outra perna, que são os irmãos do mundo espiritual que não veem Deus há muito tempo e que estão em cima dele.
incentivando para que ele retorne. Se mate, tira sua vida, vem para cá. Isso vai enchendo o pensamento dele. Da mesma forma, se ele só vier numa casa espírita, vai faltar o quê? O remédio para a depressão, que pode já ter se instalado no orgânico. Né? Pode faltar o psicólogo a ajudar a colocar as ideias no lugar desse irmão. Então, quando a gente vê irmãos com aquela característica que a gente viu antes, nós precisamos tentar ajudar. Precisamos. Porque nenhuma dor é definitiva. Nenhuma dor é definitiva. Nenhum erro é maior que o amor de Deus. Não tem como. Nenhuma noite é eterna. 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4 horas começa no verão a clarear. E assim é o candidato, nosso irmão que quer se suicidar, se a gente, às 4 da manhã, a claridade que começa a se formar é o quê? É a ajuda que ele precisa. É alguém que pegue ele pela mão e conduza ele. Que ouve ele. Às vezes, meus irmãos, tudo o que precisamos é ganhar tempo. Para que a dor dele diminua. O sofrimento dele diminua. Que as dificuldades deles começam a parecer não tão grandes. Tempo para que a ajuda chegue. Tempo para que a esperança renasça. E se alguém aqui nesta noite, qualquer um de nós, tanto encarnados quanto desencarnados, estiver carregando, estiver carregando pensamento de desistência, ou se alguém aqui de nós conhece outra pessoa que está pensando em desistir, que esta mensagem chegue ao coração deles como um abraço. Você é importante. Sua vida tem valor. Sua dor pode ser cuidada. Pode ser cuidada. Quem administra, quem cuida as colônias correcionais que recebem os suicidas, que estagiam nos vales de suicidas, é a Mãe de Jesus. Existem diversos vales de suicidas espalhados no aspecto espiritual do planeta, espalhados por todo o planeta, e cada um desses vales tem uma colônia correcional de Maria de Nazaré. É ela quem socorre no momento adequado a todos os irmãos que se suicidaram. Por isso, Divaldo Pereira Franco escreveu algo incrível, inimaginável para a nossa mente humana ainda frágil, de entender a grandiosidade desse trabalho da Mãe de Jesus. E ele disse numa palestra: cristãos de todas as identidades religiosas, de todas, em qualquer lugar de fé, quando ouvirdes falar o nome de Maria, venerável Espírito, símbolo da maternidade e triunfo, exultai e rogai-lhes bênçãos. Porque Maria, a Mãe Santíssima da humanidade, e a rosa mística de Nazaré, sempre será a advogada dos infelizes, junto a seu Filho, Jesus, e ao coração paternal de Deus. Então, orar para a Mãe de Jesus ajuda para aqueles irmãos que estão com pensamentos suicidas, ou com aquelas situações de depressão, de preocupação, de querer sair da vida. Ajuda muito, ajuda demais, muito. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo,
e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida. Sair da luta pela porta do suicídio. Eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procure ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade. O poder de ter um coração ao lado do seu. Então abra os olhos. Pensa nisso. Não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Meus irmãos, quando as pessoas conhecem a doutrina espírita e a entendem, o suicídio deixa de fazer sentido. E a nossa mensagem para todos aqui é no sentido que nós necessitamos ajudar. O Haroldo falou agora que ninguém está sozinho. Estamos todos juntos. Estamos todos interligados. Ninguém está sozinho. Por mais que possa parecer, mas não está. Então é nosso papel, enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto sociedade, enquanto casa espírita. A gente viu aí o CVV, que tem um trabalho belíssimo na valorização da vida.
Mas é nossa obrigação ajudar. O suicídio tem aumentado. A reflexão vem no sentido de mostrar algumas realidades e conclamar a todos para que possam contribuir da maneira que for possível. Da maneira que é possível. E sempre é. A gente sempre pode ajudar. E o convite para estudar o Espiritismo é porque, meus irmãos, quem vem estudar, quem participa de qualquer casa espírita, por um tempo, vamos lá, pelo menos um ano, não tem como não se modificar, não tem como não se melhorar, não tem como não mudar as suas ideias pré-concebidas. Quem está vivendo numa casa espírita, conhecendo os mecanismos da vida, a vida material, a vida espiritual, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai voltar. Não há como não haver modificação, só se realmente não quer. Então, o convite para que a gente possa ajudar a todos que estão nesse caminhar, nesse caminho da tentativa de suicídio. Pensando sempre na questão espiritual e na questão da ciência. Em ouvir, se precisar pegar pela mão, vamos pegar pela mão. Vamos tentar ajudar. Fazer o que está ao nosso alcance. A espiritualidade está sempre pronta para contribuir. Venham quem precisa ter as respostas sobre a sua vida. Aquele problema financeiro, talvez o Espiritismo tem como explicar por que está acontecendo. Aquele problema familiar, de um familiar terrível. A doutrina espírita explica os porquês. E assim por diante. Por excelência, o Espiritismo é consolador. Então, vamos contribuir com aquilo que a gente pode fazer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Marcos. A gente vai convidar então os trabalhadores dessa casa para se posicionarem. A gente vai baixar um pouquinho da nossa luz e vai se posicionar agora para um momento de passe, um momento de oração. Eu convido a todos para continuar essa reflexão e juntos vamos compartilhar um pouquinho das nossas boas energias. A carta aqui é uma mensagem de Lafayette, por ministra Maria Igni, no Centro Espírita Nossa Casa de Oração. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços. Sobre montanhas, sobre águas e tormentas, sobre meu próprio ser. E levanta-me, Senhor, para que a cor, a luz, a beleza de meu espírito e o próprio pensar sejam mais fortes que o medo de fracassar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços. Que eu não tema a morte, nem as trevas, nem a sorte, pois sei que o Senhor é o dono da luz, que irá iluminar minha alma, minha família e meu lar. Que venham os ventos e que eu vença os ventos. Que venha a tempestade e eu vença a tempestade.
Que seus anjos me levem nos caminhos da verdade. Que venha a guerra e eu possa lutar, não com as espadas e ferir, mas com tua palavra a construir. Que suas promessas me salvem da cruz, que eu saiba os testes suportar, sem jamais duvidar. Senhor, se eu realmente sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, salva-me e leva-me em seus braços. E deixa eu saber que sou uma árvore em sua floresta, que sou uma gota em seu mar, um piscar em seu olhar, que eu sou sua flor em seu jardim de amor, que eu sou o amor em seu coração. E leva este poema como minha oração, pois eu confio em ti, Senhor. És minha flor e meu jardim de amor. Que assim seja. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.